Bom dia, galera. Bom demais, tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Vocês estão conseguindo enxergar minha apresentação? Beleza. Eu... Aí eu vou usar o mesmo papel de parede de sempre, o mesmo bonito de sempre, com o escudo top aqui embaixo. Meu número aqui embaixo para quem quiser entrar em contato, tirar qualquer dúvida, qualquer momento vocês podem mandar aqui, eu sempre vou receber. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dúvida sobre exercício, qualquer até outra matéria, eu posso tentar ajudar todos vocês. Juro que não coloco o meu número para contatinho, é exatamente para poder tirar dúvidas. Se quiserem formar um grupo, qualquer coisa comigo lá, a gente tá junto, tá? Coisa mesmo. E tem alguma dúvida sobre os exercícios de semana passada? Eu mandei uma lista de exercícios sobre medidas semana passada. Se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa, eu sempre vou separar no início das aulas um momento só para a gente poder tirar dúvida, fazer o exercício junto. Vocês me falam qual que é o exercício, eu consigo achar ele rapidinho aqui e refazer. Vocês têm alguma dúvida? Tá tudo ok? Não tem problema não ter feito não, mas sempre vocês podem trazer dúvida. Semana que vem, ou daqui a um mês, se você for fazer essa lista e você tiver tido uma dúvida, tem problema nenhum, independente da dúvida que fez, ou quanto teve a aula, se você teve dúvida, você pode falar durante a aula, você pode mandar para mim. Não tem problema nenhum, a gente tá junto nessa. Se não tem nenhuma dúvida, eu vou prosseguir aqui. Hoje eu vou explicar rapidinho uma dúvida sobre um exercício que eu coloquei na lista de medidas, que eu não expliquei ele na aula. Ele é bem específico, mas é bem tranquilo mesmo, bem bobo. É um negócio de rodapé de página, mas extremamente tranquilo e cai só em algumas matérias, só em algumas provas. É muito simples mesmo e às vezes até ajuda a gente em uns exercícios de matemática, por exemplo. Mas é bem simples mesmo. Eu vou ensinar sobre algarismos significativos. Algarismo significativo é um negócio muito simples e a gente usa para medir alguma coisa. Aí eu peguei aqui um objeto, uma caneta top, maravilhosa aqui. Se alguém quiser me dar de presente um dia, eu vou aceitar de todo o coração. Mas a gente estuda algarismos significativos para ter noção das dimensões, para poder exatamente calcular um número, medir alguma coisa, seja um peso, seja uma distância, seja medir o tamanho de um objeto. E ele é importante para a gente ter a certeza e ter a precisão de um número. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma caneta e elas estão, se vocês separarem aqui todas, ela tem o mesmo tamanho na régua. A única coisa que difere ela é o grau, a graduação de uma régua para outra. Essa régua aqui, ela é graduada apenas em milímetros. Em centímetros, né? Apenas em centímetros e não tem nenhuma medida entre elas, não tem aquela casa de dezenas, no caso que é decímetros, entre os milímetros, que são separação de 10, como tem na de baixo. Então, dentro do estudo dos algarismos significativos, se eu fizesse, por exemplo, um risco aqui, ó, nossa, ficou retinho, viu? Maravilhoso. Vou fazer isso aqui, né? Ainda ficou ruim. Aqui, ó. Se eu fizesse esse risquinho aqui, eu quero saber o tamanho dessa caneta. E eu vou supor um número. Como eu não tenho essas graduações, um tamanho normal eu diria que é 8,1. Tá muito próximo aqui, né? Esse aqui foi metade. 8,1. Aí, dentro do estudo dos algarismos significativos, ele vai me dizer o quê? Que essa medida aqui, para mim, eu tenho uma certeza que é 8 centímetros. Que ele não passa do 9. Então, após o 8, eu tenho uma certeza que essa é a medida de 8. Então, a minha certeza, que é o número certo, é que esse 8 é certo do seu tamanho. Porque como eu não tenho uma graduação específica aqui, esse 1 ele vai ser duvidoso. Justamente por quê? Porque eu não tenho uma certeza do tamanho ali. Essa régua não me dá uma graduação específica. Então aqui eu poderia colocar 1, poderia colocar um 2, que aqui eu não tenho uma certeza de qual que é, eu não poderia colocar 8,5, que seria um número absurdo.
Mas eu tenho uma certeza do 8 e tenho uma certeza, não tenho uma certeza do tamanho do 1. Aí ele teria o quê? Esse 8,1 teriam dois algarismos significativos e teria um algarismo duvidoso. Agora, na régua aqui de baixo, eu vou dar até uma aproximada aqui. Vocês podem reparar aqui. Eu tenho uma graduação. Deixa eu fazer aqui. Uma graduação melhor. Ele me mostra aqui, ó, que ele não tá no 3, porque eu não fiz certinho aqui. Então deve ser um 8,2. Tá quase no 3, vamos chutar 8,8. Porque tá faltando um pouquinho aqui. Chegando no 3, eu dei esse espacinho aqui. Aqui eu apresento 3 algarismos significativos. São os 3 que estão dentro do meu valor, só que nesse caso eu tenho a certeza de ser... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não tá aparecendo aqui ainda não. Se vocês conseguirem mandar mensagem para ela pedindo para ela poder entrar, assim que ela mandar o pedido aqui, eu já viro aqui e já coloco para ela poder entrar. Aqui, agora, peraí. Ué, por que não foi? Ai, ai. Assim que aparecer novamente, vocês me falam que eu venho aqui e permito rapidinho. Mas e vamos lá. Valeu, meu querido. Mas aí, nesse caso aqui, eu apresento 3 algarismos e não 2 algarismos significativos. Eu tenho esse primeiro que é uma certeza, que é o 8 aqui. E esse segundo, que ele também se torna uma certeza, porque se a gente reparar aqui, ó, ele ultrapassou do 2, mas como eu faltei nessa medida aqui, ele não chegou ao 3. Então, esse é certo, esse termo é duvidoso. Então, eu tenho a certeza das 2 primeiras medidas e da segunda eu não tenho. E em todas as medidas que a gente for tirar, a gente for pegar uma distância, pegar nosso peso, por exemplo, a gente nunca vai ter a certeza desse último número. Ele sempre é duvidoso. Vai aparecer algumas provas, alguns termos que não vão cobrar isso, mas a gente ter essa definição, às vezes, é interessante pra gente. Aqui eu coloquei uma explicação, rapidinho, do que é, dando um exemplo aqui justamente. Ele fala que o 2 é um correto, é um número certo, o 6 é um duvidoso, e explicou bonitinho o conceito de algarismos significativos. E explicou, quando ele fala aqui, ó, associada à menor divisão do aparelho de medida. A menor divisão de um aparelho, que foi o exercício que cobrou da gente, é o último termo certo. Como nesse caso aqui, ó. Digamos que isso aqui seja de centímetros. 8,28 centímetros, o meu último termo certo é o 2, então a gradação da minha régua, que é a gradação correta dela, poderia ser de decímetros. Se não tivesse uma questão que a gente vai ver na próxima, a gradação de centímetros seria a mínima possível, que seria a menor divisão que o aparelho de medida possui. Aí aqui uma distinção rápida. O 2,0 e o 2,00. Visualmente eles parecem ser iguais, parecem ser a mesma coisa. Só que eles são diferentes justamente porque eles demonstram pra gente uma precisão distinta. Eles demonstram pra gente a certeza de um objeto. Por exemplo, aqui eu tenho 2,0 e aqui eu tenho 2,00. Da mesma forma que eu mostrei para vocês antes, esse 2 aqui ele é certo, só que esse 0 é duvidoso. Poderia ser um 2,1, poderia ser um 2,09 aqui. Então esse 0 ele é duvidoso, ele não dá uma medida tão precisa quanto esse aqui de baixo, que eu tenho a certeza que ele é um 2, eu tenho certeza que esse é 0, mas esse último termo é duvidoso. Então, quanto mais casas eu tiver
à minha direita, mais certo eu vou ter da medida. Por exemplo, aqui eu dei um exemplo de grama, que também funciona. 2 é certo, o 9 é duvidoso. Esse de 8 aqui, ó, 8.000, ele me dá uma certeza de que se eu colocasse ele como 8... Vamos lá para aquela regrinha besta que eu fiz. Eu juro que eu vou fazer só uma vez por cada aula para todo mundo decorar e para não ser enjoativo. KH de mais deixa cocô. Olha, é muito idiota, mas funciona, eu juro pra você. Então, se essa medida aqui para mim tá de 8 metros, se eu vir essas três zeros para cá, eu tenho metro para decímetro. Ih, metro pra cor. Tem de metro eu vou para decímetro. De decímetro eu vou para centímetro. 800 centímetros. Eu cometi um gafe. Falta um zero aqui. Centímetros. Como esse zero é duvidoso, a minha gradação da régua, como é esse último zero aqui que eu tenho certo, é de centímetros, porque eu tenho a certeza que esse centímetros ele é correto, que a medida é verdadeira e que eu não precisei fazer uma aproximação. Esses dois outros termos aqui, tipo quando a gente faz uma piadinha que até comigo já foi feita do zero à esquerda, que ele realmente não conta, nos algarismos significativos, um zero à esquerda não conta, ele não faz parte da conta, ele não é preciso. Então esses outros três aqui a gente não precisa contar. A gente pode simplesmente passar esse 0,0803 aqui para frente, como se ele fosse de centímetros, como eu fiz ali. Então pode ser 8. Esse aqui vai uma casa para frente, vira decímetro. O 8 passa para vírgula, vira centímetro. Vírgula 0,3 centímetros. Eu ainda poderia colocar em milímetros e ficaria 80,3, com esse 3 aqui sendo o duvidoso no último termo. Isso é uma opção. Esse aqui demonstra novamente que os termos à frente não contam, são zero às esquerdas e não fazem diferença para a gente. Aqui eu tenho um exercício que eu coloquei, que a princípio ele parece complicado, mas depois que você tem aqui domínio de uma regra extremamente básica ali, que realmente é só decoreba, não é nada, nossa, que tão difícil. Você consegue fazer tranquilamente. Ele está falando, a medida de certo comprimento apresenta o valor de 2,954 vezes 10 a terceira. Potência, na última aula eu expliquei para vocês. Vamos fazê-la rapidinho. Se eu tenho 2,95, eu escrevo muito bem, meu Deus. Por que pareça, a minha letra aqui é mais bonita que a letra escrevendo, mas tudo bem. 100 metros é 10 a terceira, eu posso jogar essas três casas aqui à frente da vírgula. Então vai ficar 2.954 metros, que eu tirei da potência. Eu tirei da potência, aí a pergunta, levando-se em conta a teoria dos algarismos significativos, essa medida foi feita em um instrumento cuja menor divisão era... Quando eu levo em conta os algarismos significativos, eu sei que o último termo ele é duvidoso. E como ele me disse que é 2.954 metros, se eu for lá na minha tabelinha... Eu não vou falar a frase de novo, desculpa. É muito idiota que eu falo de novo. Se são 2.954 metros, esse 4 ele permanece aqui no metro. Esse 5 é a dezena de metro, decímetro. Esse 9 é hectômetro. E esse 2 de quilômetro. Se esse 4, que é o que está no termo aqui, ele é o meu algarismo duvidoso, se ele é meu termo duvidoso, foi o termo que eu tive que fazer aproximação. Se eu tive que fazer uma aproximação, o meu instrumento de medida
ele não tem a menor divisão de metro, pois eu tive que realizar essa aproximação e eu não tinha certeza do 4, mas eu tinha certeza do 5. Se eu tinha certeza do 5, se ele é um algarismo certo, o meu menor instrumento de medida é aquele cujo 5 se encontra na escala, que é o decâmetro. Alternativa C. Muito tranquilo, é só análise da escala, os termos aqui, mas se a gente não lembrasse só desse rodapé bobo de página aqui, a gente não faria uma questão. Muito simples assim mesmo. Mas colocando o termo assim, nossa, algarismos significativos, métodos de precisão, parece um trem complicado pra caramba. Mas realmente não é. Você tem alguma dúvida, gente, desse exercício? Foi tranquilo? Qual conta que você não conseguiu fazer? Ah, que você tentou fazer, desculpa. Não precisava fazer conta nenhuma, era realmente só análise, assim. Não, mas tranquilo. É realmente só análise mesmo. É pegadinha de exercício. Ih, eu chutei demais nesse anime. Nesse anime mesmo que eu passei, eu chutei muito. Graças a Deus, chutei PC. Mas vamos lá, esse aqui eu só peguei porque foi uma dúvida de uma aluna mesmo e eu achei muito pertinente falar nessa aula porque eu não falei na aula passada. Então, vocês não vão ter mais essa dúvida. Foi sua. Só não queria te expor, né? Mas tudo bem. Vocês vão lá, essa aula, gente, eu vou apresentar uma aula a respeito de vetores, que vai ser importante para vocês tanto na aula de elétrica quanto nas próximas aulas que eu vou dar. Normalmente a gente começa com movimento de uma vez, de velocidade, movimento retilíneo uniforme, e depois da vetores. Mas eu prefiro da vetores primeiro, que eu acho que é uma base que você vai entender muito melhor quando vir aqueles quesitos de movimento relativo, vir aqueles negócios de velocidade relativa, diferença de deslocamento, essas coisas assim. A gente compreendendo vetores vai ficar muito mais simples. Até quando entrar a parte de lançamento, essas coisas assim, vai ser muito mais tranquilo. Aqui eu só estou diferenciando a diferença entre duas grandezas. São grandezas escalares ou grandezas vetoriais. As grandezas escalares são as grandezas que não precisam de um direcionamento ou de um porquê. Ela simplesmente já é autoexplicativa. Eu tenho uma massa, por exemplo. A massa é autoexplicativa. Não preciso falar, massa para qual direção, massa para qual sentido, massa, qual o valor dela, se ela é negativa ou positiva, a massa não... Ao menos na física normal, né? Se a gente for lá porque a física moderna de Einstein tem massa negativa. Mas na nossa física normal não existe massa negativa, o tempo não é negativo. O tempo não é negativo, nem a corrente, nem a temperatura, principalmente em Kelvin, ela não chega em negativo, ela simplesmente chega em zero. E esses valores, eles são autoexplicativos. Eu não preciso de um direcionamento. Se eu só tenho um peso, eu só tenho um peso. Se é uma certa distância, é só uma distância. Agora, quando a gente fala de grandezas vetoriais, eu preciso de direcionamento. Eu preciso saber se tem uma velocidade, se eu tenho velocidade para trás, ou se tem alguém correndo vindo na minha direção, ou se tem alguém correndo afastando de mim. E se tem alguém, se ele está afastando, ele está afastando por cima, está afastando por baixo, está afastando de lado. E esse valor, que é o valor que a gente chama de módulo, qual o valor dele? Ele se afasta com 60 km, ou se aproxima com 60, ou se distancia. Então, é exatamente essa parte de grandezas vetoriais que a gente vai estudar. Se é uma velocidade, ela tem que ter um módulo, que é um tamanho específico, que vai representar o tamanho da seta. Vai depender da tabela que aparecer para a gente, mas muito tranquilo. A direção, que é horizontal, vertical, cima, baixo. E o sentido. Se eu estiver na horizontal, por exemplo, que é a minha direção, eu posso estar num sentido pela direita ou pela esquerda. Esse tipo de coisa. Bem tranquilo. E aqui nós temos os métodos de soma de vetores, que é adição vetorial. Aqui tem um método normal, né? Se eu tenho dois vetores na mesma direção, só que aqui está no mesmo sentido, eles simplesmente se somam
Eu tenho um vetor aqui de 4 e um de 3. Eles simplesmente vão se somar. Agora, se eu tiver vetores em sentidos contrários, deixa eu colocar de outra cor. Esses vetores eles vão se subtrair. Se eles estão na mesma direção, mesmo sentido, eu não preciso fazer uma resultante, não preciso tracejar, nem fazer um método poligonal, que nem aqui embaixo, ou aquele método de fazer um trapézio. Realmente não vou precisar, só vou subtrair aqui, digamos que aqui seja... Isso aqui seja 5, aqui seja 3. Letra maravilhosa, né? Eu vou ter uma resultante de 2. Subtração. Só que aí para vetores de mesma direção e mesmo sentido. Agora, de método poligonal. Pelo método poligonal, é quando eu apresento vetores que eles não estão na mesma direção. Se eles estão na mesma direção, eles estão meio para cima ou para baixo, que nem esses primeiros aqui. Como é que a gente faz? A gente pega, vou expressar aqui, ó, um vetor, no que está o exemplo aqui, o vetor D1. O vetor D1 se monta para cima. Se eu tenho que somar esses dois vetores, eu vou pegar o primeiro vetor e na cabecinha dele eu vou colocar a bundinha do segundo vetor. Então, eu pego o segundo, vamos fazer em ordem contrária. Eu pego o segundo vetor e a bundinha dele eu coloco na cabeça do segundo vetor. E nisso eu faço a resultante. Minha resultante vai da bundinha do primeiro até a cabecinha do último. Resultante. Pronto, deu erro. E esse método também pode ser usado para não apenas dois vetores, mas quantos tiverem. Nesse eu dei um exemplo aqui de inúmeros vetores, ele seguiu a ordem alfabética aqui. Mas não necessariamente precisa ser seguida a ordem alfabética. A gente pode fazer em qualquer outra ordem, seguindo qualquer outro princípio, que vai dar certo da mesma forma. A gente só tem que levar em consideração que o exercício vai pedir. Se ele peça para começar de um ou começar de outro, a gente vai prosseguir. E aqui eu tenho um exemplo de um exercício que a gente vai prosseguir da mesma forma. Ele vai ser bem chatinho de fazer, mas eu vou fazer para vocês poderem entender como é que funciona. É bem simples, bem tranquilinho, mas qualquer dúvida vocês podem me falar. Vocês estão entendendo tudo certinho até agora? Eu estou sendo muito rápido, não estou falando nada com nada, como é que está sendo? Se quiserem, eu posso explicar tudo de novo. Tá tranquilo, gente? Vocês estão me ouvindo? Beleza. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Vamos lá. Esse primeiro aqui, ele está pedindo para a gente analisar se esses termos aqui, ó, se a resultante desses três aqui vai ser igual a resultante desses outros três. Vamos começar com a primeira alternativa. Ele me fala que o CB é desse até esse, vou copiar ele aqui, CB, mais o CD, tentar fazer ele igualzinho ali. Opa, já estava errado. Como é que funciona? A gente vai pegar o segundo e colocar o segundo na cabecinha do primeiro. Pega a bundinha do primeiro e coloca na cabecinha do segundo. Então vai ficar mais ou menos assim. A minha resultante vai ser, vou pegar de vermelho, da bundinha do primeiro até a cabecinha do segundo. O resultante vai ser essa aqui. Um resultante mal feito. Pronto. Essa é a minha resultante de CB mais CD.
Eu preciso de uma digitalizadora igual a do Agüero. Eu não sou rico. Depois de ter achado essa resultante, eu tenho que somar novamente com DE. Então eu vou ter essa resultante aqui e vou somar com DE. Qual que é DE? Esse pra cá. De outra cor. DE pra cá. Então coloco na bundinha do segundo, coloco na cabecinha do primeiro. E a minha resultante vai ser aquela. Eu pego da bundinha do primeiro e vou até a cabecinha do segundo. Então, essa é a minha resultante final. É o meu primeiro termo. E esse vetor é chato assim mesmo, gente. Ele tem que ser igual à soma desses dois. Esses dois vai ser o quê? BA de B para A. B para aqui embaixo, mais o EA. Então eu vou pegar na cabecinha do primeiro, eu coloco a bundinha do segundo. É A. Ele vai me formar um vetor para cá. E esse vai ser o meu resultante. Gente, para essa resultante, ela não é igual a essa. Se ela não é igual a essa alternativa está errada. Então não é a letra A. Isso. Então, não é a letra A. Letra B. BA. Qual que é o BA? Aquele ali. BA mais EA. EA é aquele ali. A bundinha do segundo vai na cabecinha do primeiro. Nossa, muito torto. Vamos aqui mesmo. Testando cada alternativa. Não tem como fazer de outra forma. Mas, se vocês repararem aqui, essa faculdade aqui é a faculdade, me parece que é do Ceará. Universidade Federal do Ceará. Lá, diferente do Enem, você tem mais tempo por questões. Você não tem apenas 3 minutos para fazer cada questão. Você tem muito mais. Você tem uns 5 minutos, às vezes até uns 7 minutos para você fazer cada questão. Eu estou demorando aqui, mas é porque eu estou fazendo pelo mouse. Aí realmente demora, mas quando vocês forem fazer, vocês vão fazer rapidinho. Vocês vão fazer só um risco. Só o primeiro risco. Depois um segundo aqui. E vou juntar aqui. Achei o meu primeiro. Aí vocês vão pegar ele de novo. Juntar com esse segundo em outro ponto aqui. Achou outro. Rapidinho assim. Estou fazendo devagar aqui porque é digitalizador. Mouse que eu não sei usar. Eu não sei desenhar o som direito. Aí demora mesmo. Mas é bem simples assim. Esse aqui é o exercício mais demorado que eu achei. É o mais demorado que tinha, porque é o que eu consegui explicar melhor a colocação de vetores e para conseguirem fazer os exercícios direitinho. Ele é realmente o mais demorado. Não vai ter nenhum mais demorado que ele. Vamos só fazer B aqui e eu já vou pular para qual que é a resposta. BAA, BAA e o próximo é A. Ele vai me dar um vetor, mas um pouquinho mais grosso. Aqui. Esse é o meu vetor. Só que eu tenho que somar com CB. C para B. C para B. Ali em cima. Então eu vou pegar ele, que tá assim. Nossa, ficou bonitinho. Cagado. E vou somar ele com o CB, aqui para cima. O segundo eu vou colocar na bundinha do primeiro. A bundinha do segundo na cabecinha do primeiro. E vou fazer a minha resultante. Da bundinha do primeiro para a cabecinha do último. Assim vai ficar minha resultante final. E esse resultante tem que ser igual a
a resultante da soma dos outros aqui, ó, que é o DE de D para E, assim, mais o CD. O CD é qual? É esse aqui. Não, olho errado. CD para baixo. Eu vou ter que fazer ele para cá. Só de vocês repararem que ele vai vir para baixo, eu vou fazer, mas se vocês repararem aqui, ele vai vir totalmente para baixo. Da bundinha do primeiro para a cabecinha do último, ele não tem nada a ver um com o outro. Então a B também não é a resposta. O gabarito de uma vez que ninguém merece ficar fazendo isso tem todo. A B não é a minha resposta. Eu vou para a letra D, que vai ser minha resposta. Que tem até uma subtração que vai ser muito bom pra gente. O EA. EA é daqui para cá. O EA. Vejam que nos vetores eu estou tentando copiar aqui, mas na teoria ele tem que apresentar a mesma direção, o mesmo sentido, ele está na horizontal, o sentido é um pouquinho levemente para cima e para a minha esquerda, e o mesmo módulo. Eu não estou mantendo o mesmo tamanho, mas tem que ser o mesmo tamanho quando a gente for fazendo quadriculado ou na prova aberta. É A menos o DE. Qual que é o DE? Aquele preto ali. DE. Ele está aqui para cima, né? Só que, se vocês repararem, é uma subtração. No momento que eu tiver uma subtração de vetores, é A. É A. Percebi? Nossa, que retardado, velho. Desculpa. Ai, que cabeça. CB. CB. Se ele é aqui pra cima, é quase mesmo. Se eu tenho o EA nessa direção e o CB para cima, só que o CB ele está subtraindo. Se ele subtraindo, eu pego o mesmo valor do vetor que ele aqui, só que eu faço ele exatamente na direção contrária a ele. Então, ao invés dele... como é que pode dizer? A direção é a mesma. Se vocês repararem aqui, ó, eu vou fazer um borrão aqui, mas vocês vão conseguir entender. A direção dele aqui, apesar de não estar retinho, é a mesma direção. A única coisa que eu vou fazer é mudar o sentido dele, porque está correndo a subtração. Então, ao invés dele ir para esse sentido, ele vai vir nesse sentido contrário. Então, ele vai me apresentar um vetor resultante da cabecinha da bundinha do primeiro para a cabecinha do último. Então, essa é a minha resultante de EA e CB. Mais o DE. Então, eu tenho aquela resultante ali, que é o C, que é desses dois juntos, e o DE, preto, que é na cabecinha do primeiro, bundinho do segundo vai para a cabecinha do primeiro, e eu vou ter essa resultante. Borracha não. Essa resultante aqui. E essa resultante tem que ser igual a essa outra daqui, que é o BA, BA, menos o CD. Qual que é o CD? Aqui para baixo? Amarelo. Se ele está aqui para baixo, só que ele é uma subtração, eu vou manter o mesmo sentido, manter a mesma direção, perdão, mas no sentido contrário. Ele vai vir para cima. Ele vai vir para cima, minha resultante vai da bundinha do primeiro, a cabecinha do segundo, em direção. Se vocês repararem, é o mesmo vetor, primeiro termo. Então, D, essa é a resposta. Vocês conseguiram compreender, gente? Eu devo ter agarrado pra caramba nesse exercício. Então, vamos
conseguir. Qualquer dúvida vocês me falam, tá? Aqui é um método diferente. Aquele ali era o método do poligonal. Esse aqui é o método do paralelogramo, como você fala. Diferente do primeiro método, no que a gente coloca dele aqui, coloquei ele aqui. Em que o primeiro termo, a gente tem aqui o primeiro vetor, e a bundinha do segundo a gente coloca na cabecinha do primeiro, e o resultante será da bundinha do primeiro à cabecinha do segundo, que é o poligonal. O paralelogramo, a gente vai ter que fazer projeções. A gente vai pegar a mesma figura anterior, aqui, ó. A gente vai pegar o primeiro vetor, e ao invés de fazer do mesmo jeito que a gente fez o anterior, a gente vai colocar os dois com a bundinha junta. Os dois vão ficar com a bundinha junta na mesma direção, no mesmo local. E a gente vai tracejar paralelos. O paralelo aquele ali, ó, na mesma direção, é aqui em cima. E o paralelo a esse termo é um paralelo aqui do lado. Bem mais fácil, concordo. E a gente só faz essa direção. E essa é a minha resultante. Igual o outro termo, que dá do mesmo jeito, tanto fazer do poligonal quanto do paralelogramo, são métodos distintos. A gente acha o termo. Agora, em quesitos de valores de números, para a gente poder achar o valor, se ele não tiver o 90 graus aqui direitinho, tiver 90 graus a gente faz Pitágoras. Pega o valor do primeiro, o quadrado do valor que a gente vai querer, da nossa resultante, é igual a soma do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Tá aqui embaixo. Agora, se ele não tiver um ângulo reto, tiver um ângulo de 90, a gente vai ter que fazer pela lei dos cossenos. Só que muito difícil você achar, principalmente uma questão específica de vetores com ângulos dos cossenos. E principalmente agora que a gente está bem no início, você nem precisa se preocupar com lei dos cossenos, esse tipo de coisa. Mas só um negócio interessante é que se a gente for lá no ciclo trigonométrico, nossa, no ciclo perfeito, meu Deus. Tipo, teria orgulho, meu professor teria orgulho de mim aqui agora. Se a gente for lá na lei dos cossenos, aqui eu tenho cosseno, com sono eu fico deitado, cosseno, sem sono eu fico em pé, e o seno é aqui. Se é um ângulo reto, que nem a gente está falando ali, ele vai ter um ângulo de 90. Só que dentro dessa lei dos cossenos aqui, ó, se a gente reparar, se eu colocar um cosseno de 90, que é esse termo, o cosseno ele é deitado, ele é a parte de baixo, ele é horizontal. O cosseno de 90, que seria esse termo aqui em cima, ele é zero. Se ele é zero, esse valor aqui vai ser zero. Zero vezes c, zero. Então, esse termo aqui todo, a gente não vai contar. Se não vai contar, vai ficar uma relação normal, que é o Pitágoras, que é ao quadrado é igual a b ao quadrado vezes c ao quadrado. É de onde veio, como pode dizer, o teorema de Pitágoras, ele é só uma relação dentro da lei dos cossenos, onde o cosseno de 90 é zero. Ah, isso que é irrelevante. Continuando aqui rapidinho. Aqui a gente tem um que às vezes é mais rápido, eu acho muito mais rápido, que é fazer pela lei dos senos. Quando a gente tem um valor do ângulo, aqui também precisa, né? Mas quando a gente tem um valor do ângulo, a gente faz pela lei dos senos. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, valor, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e o valor. Vocês não vão precisar disso nesse momento, e vocês têm ótimo professor de matemática que vão explicar melhor. A qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim também. E que uma explicação que é a maioria dos exercícios de vetores, eles cobram assim. Vocês estão conseguindo entender, gente? Posso prosseguir explicando isso do barquinho? Todo mundo se omitiu, eu vou prosseguir.
Valeu. Obrigadão. Nesses vetores aqui, a gente está dando um exemplo de ocorre num barco. Eu tenho um barco andando e aqui eu tenho uma explicação bonitinha do que ocorre. Nesse sentido aqui, eu tenho a relação da margem. Aqui, eu tenho a velocidade da correnteza. Se a gente reparar, a correnteza ela está indo para baixo. Então, é a velocidade do local onde eu me encontro. É como se eu estivesse numa esteira rolante. O barquinho ele está tentando vir para essa margem. Se ele tem que vir para essa margem, ele tem que aplicar uma velocidade. A velocidade, a maioria das vezes, ela é sempre perpendicular à margem nesse caso. Ela está indo em direção à margem. Só que ao barquinho está sendo aplicado duas forças, e essas forças provocam velocidade. Eu tenho a velocidade da correnteza, que ela está indo para baixo aqui, que é a velocidade da correnteza, C. E eu tenho a velocidade do próprio barquinho, que é essa aqui, ó, a velocidade do barquinho. Se eu tenho uma velocidade que me joga para cima, que é da correnteza, ficou errado. Essa é a velocidade horizontal, que é do meu barquinho. E eu tenho uma velocidade na bundinha do segundo ou na cabecinha do primeiro, que é da correnteza para cá. A minha resultante vai ser essa aqui. Igual aplicado aqui. Então, se a gente tivesse, por exemplo, um objeto que a gente quer pegar do lado de cá, ó, ou aqui mesmo, se eu tivesse um objeto aqui para poder pegar, eu teria que, ao invés de aplicar essa velocidade nesse ponto, eu teria que aplicar ela mais para cá. Para que assim, quando eu fizesse pelo método do paralelogramo, ou poligonal do mesmo jeito, eu fizesse um vetor e conseguisse chegar nesse mesmo ponto. Dizendo aqui, ó, aqui, paralelo a esse, e esse paralelo a esse, eu vou ter um vetor que me manda para cá. Isso eu tenho até uma questão aqui que vai explicar isso direitinho, mas antes só explicar deslocamento vertical. Deslocamento vetorial é tipo se a gente está num circuito, aquele circuito redondo lá, a gente está num campo, ou qualquer outro negócio, a gente vê um circuito redondo, ou tipo o Usain Bolt vai fazer uma corrida. Se ele se desloca, principalmente num círculo, desse ponto, ele faz uma volta e volta para esse mesmo ponto, dentro do deslocamento vertical, a gente sempre tem que considerar que a distância é do local que a gente saiu até o nosso local de chegada. Isso sempre forma um vetor em linha reta, independente do trajeto que a gente fez, independente se a gente fez inúmeras voltas, independente se seu colega você mora na esquina e ele mora na outra esquina. Se você deu uma volta enorme no bairro e foi parar na outra esquina, seu deslocamento dentro do vetorial vai contar só o tamanho da sua rua. É o mesmo ponto. Se o Usain Bolt deu uma volta inteira aqui e foi parar no mesmo ponto, o deslocamento dele vai ser zero. Porque ele parou no mesmo ponto e no mesmo local. Seguindo aqui, eu tenho aquela atividade que eu falei que a gente poder pegar o valor. Ele está fazendo aqui uma questão do FMG. Faltando uma bola, se movimentando. Deixa eu ver quantas horas. Nossa, um minuto só. Não vai dar tempo de explicar uma questão. Desculpa, gente, não deu tempo de explicar a questão. Vocês conseguiram entender toda a parte de deslocamento vetorial? Toda a continuação de vetores, de métodos de vetores, seja poligonal, seja pelo paralelogramo, vocês conseguiram compreender direitinho? Eu já coloquei os exercícios, eu já coloquei tanto um exercício extra de medidas, que eu acho medidas muito importante, quanto 2 exercícios de lista só de vetores, já está tudo lá no Class, só para vocês terem acesso. Eles podem mandar dúvida à vontade, gente, à vontade mesmo. Eu gosto muito de física, eu não tenho uma didática não é muito boa para passar, vocês me desculpem, mas eu gosto muito. Qualquer dúvida que vocês tiverem,
qualquer coisa mesmo, vocês podem entrar em contato comigo, podem mandar o exercício a hora que for, pode ser 2 da manhã que você está fazendo física, que eu fazia porque eu gostava, vocês podem me mandar, tá bom? Tchauzinho, gente. Um abraço, até mais, tá? Muito obrigado por todo mundo ter assistido. Tamo junto, tá? Um abraço, gente. Muito obrigado mesmo. Valeu!